Oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alexander Augusto e nós vamos falar das questões relacionadas ao direito administrativo na prova agora da Polícia Federal, agente da Polícia Federal. Vejam, agente administrativo, né? Vejam que é um gabarito extraoficial e esperamos que venha a ser esse o gabarito oficial. Olha lá, as questões talvez não estejam na mesma ordem da sua prova. Então, você vai fazendo a pesquisa e tomando nota. A gente começa assim. A primeira diz lá, o DPF, Departamento da Polícia Federal, em razão do exercício das atribuições de polícia judiciária, não se submete ao princípio da publicidade, sendo garantido sigilo aos atos praticados pelo órgão? Olha, lógico que não, lógico que não. Todos são sujeitos aí ao princípio da publicidade. Lógico que se você estivesse falando de alguns atos lá dentro do processo penal, você teria uma discussão maior, tem até a súmula do Supremo, que fala do acesso ao advogado, aos autos de inquérito. Mas aqui, como direito administrativo, nós vamos colocar essa questão como falsa, se submete sim ao princípio da publicidade. E ainda que haja algum ato sigiloso, isso seria uma exceção e não uma regra, como a questão trouxe para nós. Uma outra questão diz assim, então, esse item, DPF, em razão do exercício das atribuições de polícia judiciária, não se submete ao princípio da publicidade, item errado. 37. Na minha prova aqui diz assim, os atos praticados pelos servidores do DPF estão sujeitos ao controle ministerial, tá certo? Controle lá pelo Ministério da Justiça, ok. Mas não ao do Tribunal de Contas da União, que é órgão auxiliar do Congresso Nacional, ao qual compete julgar apenas atos do Presidente da República e demais agentes públicos. E tem errado. Veja, onde tiver dinheiro público, você pode guardar essa informação. Onde tem dinheiro público, há controle pelo Tribunal de Contas. Então, o DPF está sim sujeito ao controle pelo Tribunal de Contas da União, item errado. Vamos para a próxima. Uma outra diz assim, deixa eu deixar essa folha aqui, a outra diz assim, a instituição de órgão próprio, e aí você já marca órgão próprio, para exercer as atribuições de polícia judiciária no âmbito da União, é exemplo de descentralização administrativa. Você tem que marcar órgão e tem que marcar descentralização. A gente sempre fala em sala, olha, órgão é divisão interna da pessoa jurídica. O órgão decorre do fenômeno chamado desconcentração. O O de desconcentração é exatamente o O de órgão, então esse item está errado. Errado. Descentralização seria uma outra entidade. O E de descentralização é o E de entidade, seria uma nova pessoa jurídica. Item errado. Uma outra diz assim, considere que, durante uma operação policial, uma viatura do DPF colida com um carro de propriedade particular estacionado em via pública. Nessa situação, a administração responderá pelos danos causados ao veículo particular, ainda que se comprove que o motorista da viatura policial dirigia de forma diligente e prudente. Então, veio o policial, bateu no veículo que estava estacionado e está dizendo, a administração vai responder? Vai responder. Responsabilidade objetiva. Então a questão diz, ainda que se comprove que o agente lá atuava de modo diligente e prudente. Olha, isso aí nem precisa provar, porque a responsabilidade ela é objetiva. 37, parágrafo 6º da Constituição, item correto. A outra diz assim, considere que determinado órgão da administração pública pretenda adquirir equipamentos de informática no valor de 5.000, sublinho 5.000. Nesse caso, o referido órgão tem a opção discricionária, sublinha, opção discricionária de realizar licitação em razão do baixo valor dos equipamentos. Está dizendo que ele pode fazer licitação ou não. Tá certo. Estamos diante aqui de uma licitação dispensável. Dispensável. É o artigo 24, inciso 1º e o inciso 2º também. Esses incisos vão dizer que a licitação é dispensável para aquisições de até 10% do convite. Então eu estou falando de 8.000, em geral, que seria o caso da questão, ou para casos de engenharia, 15.000 reais. Como o bem é de até 5.000, item correto, há uma opção discricionária em licitar ou não, licitação dispensável. Questão 40 fala para a gente, na minha aqui, 40. Em razão do princípio da eficiência, é possível, mediante licitação, a contratação de empresa que não tenha apresentado toda a documentação de habilitação exigida. Sublinha, não tenha apresentado toda a documentação de habilitação exigida, desde que a proposta seja mais vantajosa para a administração. Meus caros, se a empresa não apresentou todos os documentos de habilitação,
ela nem passa para a etapa seguinte. Ela é excluída da licitação. O que eu quero que você entenda é que na licitação, como regra, a primeira etapa é olhar os documentos. Se ela teve problema nos documentos, dali ela já vai embora. Eu nem abro o envelope das propostas. Então não tem como saber se a proposta dela é mais vantajosa ou não para a administração. O item está errado. E aí eu poderia simplesmente dizer que, se não apresentou todos os documentos, não passou na fase de habilitação, está excluída da licitação. É o artigo 43 da 8666. Item aqui errado. Errado. 43, 8666. O outro diz assim, que seria 41. Há presunção de legitimidade e veracidade nos atos praticados pela administração durante processo de licitação. Olha, essa é a ideia mesmo. Há presunção de legitimidade, veracidade, legalidade dos atos da administração, ainda que dentro do processo licitatório o item é correto, certinho. A outra questão diz assim, o poder para a instauração de processo administrativo disciplinar e aplicação da respectiva penalidade decorre do poder de polícia da administração. Sublinha poder de polícia, esse é o erro. Estamos diante aqui de poder disciplinar. Poder disciplinar sempre está relacionado à infração administrativa ou falta funcional, no caso, de um servidor ou particular que tem um vínculo com a administração. Poder de polícia seria um particular sem vínculo. Mas ele está falando, instauração de processo administrativo disciplinar. E a aplicação da penalidade é poder de polícia. Tranquilo? Mais adiante, a sua prova vem falando assim, ó, lá para frente. Aqui seria, essa do poder de polícia seria a questão 42, está errada. Para mim seria a questão 53. Então acha aí na sua prova assim, ó, dado o poder hierárquico do Estado, vê se você encontra. Dado o poder hierárquico do Estado. Qualquer coisa você pode dar pausa aí, né? Vamos seguir. Dado o poder hierárquico do Estado, na ocorrência do fenômeno da desconcentração, você sublinha para mim, poder hierárquico, desconcentração. Até aí está tudo bem. Porque desconcentração, como eu disse na outra questão, é a divisão interna, divisão em órgãos, e se eu falo de divisão interna, tem hierarquia. Dado o poder hierárquico do Estado, na ocorrência do fenômeno da desconcentração administrativa, os órgãos e agentes públicos decorrentes da subdivisão não perdem o vínculo hierárquico com a pessoa de origem, com a pessoa jurídica de origem. Item certinho, correto. Se é dentro da mesma pessoa jurídica, não perde esse vínculo hierárquico. Ok. A próxima diz: considere que determinado município tenha extinguido órgão de sua estrutura administrativa. Extinguiu o órgão. Bacana. E que o serviço correspondente tenha sido delegado a quem? Para quem que esse município delegou esse serviço? A pessoa jurídica de direito privado. Tirou de um órgão e passou para uma outra pessoa jurídica. Bacana. Nessa situação, ocorreu descentralização da atividade administrativa. Certinho, é isso mesmo. Na desconcentração, uma divisão interna, descentralização, passa a atribuição para outra pessoa jurídica. Descentralização administrativa com ruptura do liame hierárquico. Legal, não tem mais hierarquia. E exclusão da relação de subordinação com o município. Certinho. As pessoas ficaram com medo quando... Com medo não, né? Com medo quando falou dessa exclusão da relação hierárquica e exclusão da relação de subordinação. Olha, isso está certo. Não há hierarquia, não há subordinação. A prova explorou bastante essa ideia de hierarquia, subordinação, desconcentração, descentralização. Aí vem uma outra questão disso. Dadas as alterações feitas nos últimos anos, no marco regulatório das licitações públicas, aos requisitos do melhor preço e maior vantagem para a administração pública, somaram-se também critérios de sustentabilidade ambiental. Quem não sabia, chutou e chutou certo. Esse item está correto. Onde é que eu encontro isso? Na 8666 você até que não vai encontrar, mas você vai encontrar na lei do RDC, Regime Diferenciado de Contratações Públicas. Quem viu essa aula com a gente aqui no Estúdio Aulas, viu que eu falei de sustentabilidade ambiental. É a lei 12.462 de 2011. Então ele falou, dadas as alterações feitas nos últimos anos, ele estava fazendo referência exatamente a esse ponto. E ele vem e diz assim, considere uma outra questão. Essa, então, aqui da sustentabilidade é correta. Considere determinada pessoa jurídica de direito privado que administra um porto brasileiro pretenda contratar um único escritório de advocacia especializado em direito portuário no Brasil para promover ações judiciais acerca dessa matéria.
Onde é que está a resposta da questão? Resposta aqui, ó. Único escritório de advocacia especializado naquele tema. Se só tem um escritório, tem como fazer licitação? Não tem como. A licitação, nesse caso, a questão disse, nessa situação, a licitação é dispensável? Errado, não é dispensável. A licitação aqui, ela é inexigível. Não tem como exigir licitação porque não há competitividade. A Lei 8.666, no artigo 25, vai falar de inexigibilidade nos casos de inviabilidade de competição. Tá aí. Quem teve aula com a gente matou essa questão também. Uma outra questão diz assim, deixa eu só ver se eu passo para essa. Tá, deixa eu fazer uma outra que está aqui, que fala assim, ó. A transferência mediante ato administrativo da execução de determinado serviço público a uma autarquia configura descentralização administrativa por outorga. Sublinha aí para mim, ó. A transferência mediante ato administrativo da execução, sublinha execução. Execução de determinado serviço público a uma autarquia configura-se descentralização administrativa por outorga. Olha, para mim, esse item está errado. Porque quando ele fala de execução de determinado serviço, a execução ela se passa por delegação e não por outorga. Na outorga, você transfere titularidade e execução. Então, para mim, o item estaria errado. Agora, quando ele fala de autarquia, realmente para transferir para uma autarquia, eu faço por outorga. Mas para a autarquia eu transfiro titularidade e execução. Então, essa questão aqui, fica a dúvida como vem o gabarito do CESP. Porque poderia, pela execução, falar que é delegação e o item estaria errado, mas considerando que é uma autarquia, ele falar outorga, estaria certo. Eu marcaria errado. Tá? Então, a gente precisa aguardar o gabarito definitivo do CESP. Uma outra questão diz assim, considere que a empresa X, vencedora de licitação para prestar serviços de segurança nos terminais de ônibus urbanos de determinado município, tenha falido e deixado de cumprir suas obrigações para com o poder público, e que a administração tenha contratado emergencialmente a empresa Y para executar o serviço no prazo de 180 dias. Legal, está lá no 8666. Eu vou contratar em uma situação de emergência. Nessa situação, se o novo processo de licitação não for concluído dentro do referido prazo, qual é o prazo? 180 dias. Artigo 24, inciso, ou é o 4º ou é o 6º, lá da 8666. Nessa situação, se o novo processo de licitação não for concluído dentro do referido prazo, a administração pública pode, de acordo com a legislação, efetuar a prorrogação do contrato emergencial com a empresa Y por mais 90 dias. Item errado. Esse dispositivo que autoriza, em uma situação de emergência ou de calamidade pública, contratar sem licitação, que é um caso de licitação dispensável, ele fala que tem que ser concluída a obra em 180 dias. E esse prazo ele é improrrogável, tá? Improrrogável, item errado. E o próximo vem assim. Não há previsão legal para o estabelecimento nos processos licitatórios de margem de preferência para bens e serviços com tecnologia desenvolvida no Brasil. Item errado. É o artigo 3º, parágrafos 5º a 13 da 8666. Item errado. Outras questões aqui nossas ainda. Cadê? Isso aqui eu já falei? Tá. Sustentabilidade ambiental. Já falei? Sustentabilidade ambiental? Falei. Já falei essa. E do único escritório aqui, falei também. Sustentabilidade ambiental. Bom, então é isso. Não, tem aqui. Achei. Outra questão fala assim. Cabe, já está mais adiante, a minha seria 62. Deve estar por aí, olha só. Cabe privativamente à União legislar acerca de normas gerais de licitação e contratação. Sublinha para mim. Normas gerais. Em todas as modalidades, para a administração pública direta, autárquica, fundacional da União, Estados, DF e municípios. O item está correto, certinho. Nada mais é do que a previsão do artigo 22, inciso 27 da Constituição. A norma geral, a regra geral do jogo é estabelecida pela União. E todos devem observá-la. Normas gerais, certinho. Quem teve licitações com a gente vê que esse é o primeiro assunto que eu falo quando entro em licitações. 63. Como o contrato administrativo é um contrato de adesão, sublinha, de adesão, todo o seu conteúdo será definido
unilateralmente pela própria administração. Isso aqui eu falei poucos dias antes da prova. O contrato administrativo é um contrato de adesão, ou seja, o particular simplesmente adere a um contrato que já está pronto. O contrato de adesão é isso, ele é pronto, alguém imprime e dá para a pessoa assinar. Isso é contrato de adesão. Se o meu contrato é de adesão, significa que as cláusulas são estabelecidas unilateralmente pela parte contrária, no caso, a administração pública. Isso aqui caiu, se eu não estiver enganado, também na prova do STJ há um tempo atrás. Então ele fala, como o contrato administrativo é um contrato de adesão, todo o seu conteúdo, ou seja, as cláusulas do contrato, será definido unilateralmente pela própria administração. Item certinho, correto, correto, correto. Vem a outra questão, que a minha seria 64, e fala assim, a rescisão unilateral do contrato, unilateral, sublinho, poderá ocorrer tanto por inadimplência do contratado, tá certo, quanto por interesse público, certinho. Exigindo-se em ambos os casos da administração justa motivação para a rescisão. Item correto. Todo ato da administração deverá ser motivado, a não ser que a lei diga que não precisa, como é o caso que a Constituição fala da exoneração do cargo em comissão, né? Livre nomeação, livre exoneração. Mas, fora isso, todo ato é motivado. E ele diz, é causa de rescisão unilateral, ou interesse público, ou porque o particular descumpre as cláusulas contratuais. Tá certo. O artigo 79, lá do 8666, ainda traria pra gente a hipótese de caso fortuito e de força maior. Mas, do jeito que cobrou aqui, tá certo. Espero que você tenha ido bem. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Me adiciona lá no Face, Alexander Augusto. Alexander, ALEXSS, ANDER. Tá bom? A gente se encontra. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Até mais. Valeu.